Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais dos órgãos de justiça, segurança pública e reportagens de grandes agências de imprensa até a data de publicação. O caso envolvendo Kelly Lane tem origem na cidade de Sydney, no ano de 1996, quando, de acordo com registros hospitalares, a então estudante universitária deu à luz uma criança do sexo feminino. Segundo documentos obtidos posteriormente pelas autoridades e amplamente divulgados por veículos como BBC News e The Sydney Morning Herald, a criança recebeu o nome de Tegan Lane. Não há registros oficiais posteriores que comprovem a existência da criança após a alta hospitalar, fato que se tornou o ponto central das investigações. Durante os anos seguintes, a vida de Kelly Lane seguiu com aparente normalidade, incluindo carreira esportiva relevante no polo aquático, conforme relatado por arquivos esportivos e reportagens da ABC News Austrália. O caso só ganhou atenção das autoridades no início dos anos 2000, quando inconsistências surgiram em registros médicos relacionados a outras gestações atribuídas a Lane. A partir desse momento, a polícia de Nova Gales do Sul iniciou uma apuração formal para localizar a criança registrada no parto de 1996. De acordo com documentos judiciais apresentados durante o processo, Lane afirmou que a bebê teria sido entregue ao pai biológico, cuja identidade nunca foi comprovada pelas investigações. As autoridades declararam, com base em registros e depoimentos, que não conseguiram localizar qualquer evidência da existência desse indivíduo ou do paradeiro da criança. O desaparecimento passou então a ser tratado como possível crime, dando início a uma investigação criminal que se estenderia por anos e culminaria em julgamento no sistema de justiça australiano. As investigações conduzidas pela polícia de Nova Gales do Sul, em Sydney, avançaram a partir da análise detalhada de registros hospitalares, documentos oficiais e depoimentos colhidos ao longo de vários anos. De acordo com informações divulgadas pela BBC News e pela ABC News Austrália, um dos principais pontos investigativos foi a verificação das declarações de Kelly Lane sobre a suposta entrega da criança ao pai biológico logo após o nascimento. As autoridades realizaram buscas extensivas para identificar esse homem, incluindo cruzamento de dados telefônicos, registros civis e entrevistas com pessoas do círculo social de Lane na época. Conforme relatado em documentos apresentados no tribunal, nenhuma evidência concreta foi encontrada que comprovasse a existência do suposto pai ou qualquer contato posterior relacionado à criança. A ausência de registros oficiais, como certidão de nascimento posterior, matrícula escolar ou atendimentos médicos, foi destacada como elemento relevante na investigação. Outro aspecto abordado foi o histórico de gestações de Lane, identificado por meio de arquivos médicos analisados pela polícia. Segundo reportagens do The Sydney Morning Herald, investigadores apontaram inconsistências nas informações fornecidas por ela ao longo do tempo, incluindo omissões sobre gravidezes anteriores. Esses dados foram utilizados para construir a linha temporal dos acontecimentos e fundamentar a suspeita de que o desaparecimento da criança não havia sido devidamente esclarecido. Durante o processo investigativo, testemunhas foram ouvidas para confirmar os eventos próximos ao nascimento da criança. Profissionais de saúde que participaram do parto confirmaram, em depoimentos oficiais, que a bebê nasceu com vida e foi entregue à mãe após o procedimento. A partir desse ponto, no entanto, não há registros verificáveis sobre o destino da criança, o que levou as autoridades a classificar o caso como desaparecimento sem explicação comprovada, dando continuidade às investigações que culminariam no processo judicial. Caso você esteja gostando do conteúdo do canal, considere se inscrever para mais vídeos iguais a esse e compartilhe com seus amigos e familiares. Continuando, o caso avançou para o sistema judicial australiano, após anos de investigação conduzida pelas autoridades de Nova Gales do Sul, em Sydney.
De acordo com registros do processo e cobertura de veículos como BBC News e The Sydney Morning Herald, Kelly Lane foi formalmente acusada pelo desaparecimento da filha, identificada nos documentos como Tegan Lane. O julgamento teve início no ano de 2010, após uma série de audiências preliminares que consolidaram o conjunto de provas reunidas pela acusação. Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou como base principal a ausência completa de evidências da existência da criança após a alta hospitalar, além da impossibilidade de localizar o suposto pai biológico mencionado por Lane. Foram apresentados ao tribunal registros hospitalares, análises de especialistas e depoimentos de testemunhas, incluindo profissionais de saúde que participaram do parto em 1996. Segundo os autos, esses profissionais confirmaram que a criança nasceu com vida e permaneceu sob responsabilidade da mãe após a saída do hospital. A defesa, conforme relatado pela ABC News Australia, sustentou que não havia prova material direta da morte da criança, destacando a inexistência de corpo ou de evidências forenses conclusivas. Ainda assim, a acusação argumentou que o conjunto de circunstâncias, incluindo inconsistências nos relatos de Lane e a inexistência de registros posteriores da criança, indicava que o desaparecimento não possuía explicação plausível dentro das versões apresentadas. Ao final do julgamento, o júri considerou Lane culpada, decisão que foi formalizada pelo tribunal competente. A sentença incluiu pena de prisão, conforme os parâmetros do sistema de justiça australiano. O caso passou então a ser considerado encerrado judicialmente naquele momento. Embora o paradeiro da criança jamais tenha sido comprovado por meio de evidências materiais, permanecendo como ponto central das discussões e revisões posteriores do processo. Após a condenação no sistema de justiça australiano, o caso de Kelly Lane continuou sendo objeto de revisões legais e análises por diferentes instâncias judiciais. Conforme registros divulgados por veículos como BBC News e ABC News Australia, a defesa apresentou recursos questionando a validade das provas utilizadas no julgamento, especialmente pela ausência de evidência material direta sobre o destino da criança identificada como Tegan Lane. Nos anos seguintes, cortes de apelação analisaram o caso com base nos autos já existentes, incluindo depoimentos, registros hospitalares e a linha temporal construída pela acusação. De acordo com documentos judiciais, os pedidos de revisão argumentaram que a condenação teria sido baseada predominantemente em circunstâncias indiretas. Ainda assim, as instâncias superiores mantiveram a decisão original, afirmando que o conjunto de evidências apresentadas no julgamento era suficiente dentro dos critérios legais vigentes no país. O caso também passou a ser amplamente revisitado por produções jornalísticas e documentais que reuniram entrevistas, arquivos e reconstituições dos fatos. Segundo reportagens do The Sydney Morning Herald, essas produções trouxeram novamente à discussão pública pontos já apresentados no tribunal, como a inexistência de registros oficiais da criança após 1996 e a não localização do suposto pai biológico mencionado por Lane. No contexto atual, conforme dados divulgados pela imprensa internacional, não há registro de novas evidências materiais que alterem oficialmente o entendimento judicial do caso. As autoridades não apresentaram atualizações sobre a localização da criança ou confirmação de seu destino. Dessa forma, embora o processo tenha sido encerrado do ponto de vista legal, o desaparecimento permanece sem esclarecimento factual comprovado, sendo frequentemente citado em análise sobre casos em que não há localização de corpo ou confirmação física dos fatos investigados. No cenário atual, o caso envolvendo Kelly Lane permanece oficialmente encerrado no âmbito do sistema de justiça da Austrália, sem a apresentação de novas provas materiais que modifiquem a decisão judicial estabelecida após o julgamento e as apelações subsequentes. Conforme reportagens recentes da BBC News e da ABC News Australia, o paradeiro da criança identificada nos autos como Tegan Lane
nunca foi confirmado por evidências físicas ou registros oficiais posteriores ao nascimento ocorrido em Sydney. Documentos e análises divulgados pela imprensa indicam que o caso segue sendo utilizado como referência em estudos jurídicos e investigações criminais que envolvem desaparecimentos sem localização de corpo. Segundo o The Sydney Morning Herald, especialistas destacam que a condenação foi baseada em um conjunto de provas circunstanciais consideradas consistentes dentro dos parâmetros legais, mesmo na ausência de confirmação material do desfecho. Esses elementos continuam sendo citados em debates acadêmicos e revisões sobre procedimentos investigativos e critérios de julgamento. Além disso, produções documentais e reportagens especiais mantêm o caso em evidência pública, reunindo entrevistas, arquivos históricos e reconstruções baseadas em registros oficiais. Essas produções, conforme relatado por veículos internacionais, não apresentaram novos elementos que alterem a narrativa consolidada no processo judicial. As autoridades competentes, até o momento, não anunciaram reabertura formal das investigações, nem novas diligências relacionadas ao caso. Dessa forma, o desaparecimento permanece sem esclarecimento factual comprovado quanto ao destino da criança, sendo classificado como resolvido do ponto de vista jurídico, porém inconclusivo sob o aspecto material. O caso segue registrado nos arquivos oficiais e na cobertura da grande mídia, como um dos exemplos mais discutidos de desaparecimento sem evidência física conclusiva, mantendo relevância em análises contemporâneas sobre investigações criminais. O caso de Kelly Lane permanece registrado nos arquivos oficiais, nos tribunais e na cobertura da imprensa internacional. Mas, além dos documentos, decisões judiciais e investigações, existe uma ausência que nunca foi preenchida. A de uma criança que não pôde ser localizada, cuja história ficou incompleta no tempo. Casos como este, ocorrido em Sydney, atravessam décadas e deixam marcas que não aparecem apenas nos registros formais. Eles permanecem na memória coletiva, nos questionamentos sem resposta e na necessidade constante de lembrar que, por trás de cada investigação, existem vidas reais. A preservação desses casos na memória pública não depende apenas das autoridades ou da justiça, mas também da sociedade. Relembrar, compartilhar e manter viva a história é uma forma de impedir que desaparecimentos se tornem apenas números ou arquivos esquecidos. A cada vez que um caso é revisitado, reforça-se a importância da busca por respostas, da transparência e do compromisso com a verdade. Mesmo quando não há novas evidências, a lembrança contínua mantém acesa a atenção sobre fatos que não podem ser ignorados. Porque enquanto houver memória, haverá também a possibilidade de que histórias como essa continuem sendo contadas, não apenas como registros do passado, mas como lembretes permanentes de que nenhuma vítima deve ser esquecida.